Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Todo fim de ano aqui em casa a gente vai pro Rio passar um Natal com a família, o que significa que eu faço aquela famosa rotina de encher o computador e o telefone de jogo, livro, filme, um monte de coisa para aproveitar a viagem, já sabendo que eu vou chegar lá e não vai ter nada disso, vou acabar arrumando alguma outra coisa para passar meu tempo. Hoje em dia, estou bem com isso, estou em paz, eu já aprendi que parte do prazer está só em ficar organizando tudo que nem quem arruma a mala. Em 2022, Natal de 2022, já na estrada, indo para o Rio, a galerinha no carro começou a fazer aquelas brincadeiras de adivinhar a palavra, campeonato de cor de carro, essas coisas. E eu, do jeito que eu sou, pensei que o ChatGPT ia cair bem ali naquela brincadeira. Eu já tinha usado o GPT antes, direto na interface para programadores lá do serviço, e testaram algumas coisas com o ChatGPTão que tinha sido lançado em novembro de 2022. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, eu vi que essa é a época ideal para testar os limites dele, que ainda estava na versão 3 e não na versão 4,5, mais ou menos, que a gente está agora. E o resultado é que eu pirei, eu entrei de cabeça. Uma das coisas que eu fiz, eu fiquei jogando RPG com o ChatGPT, depois eu inverti os papéis e botei ele para ser o jogador, empurrando a história para ele ter que fazer coisas ruins com as pessoas, e ele ia sempre desviando, dizendo que não é bem assim. Na volta para casa eu comecei a me embrenhar mais na novidade e voltei a sentir aquela empolgação com uma nova tecnologia que eu não tinha, acho que desde o crescimento das redes sociais, mais de 15 anos atrás. Eu contei essa história do jogo na newsletter para apoiadores, segui feliz, até que eu vi que as pessoas tinham um entendimento bem errado de inteligência artificial, pro bem ou pro mal. Umas achavam que ia destruir o mundo, outras que era a utopia suprema de ninguém ter mais que trabalhar, mas a minha preocupação mesmo era de gente que não entendia e ponto o que estava acontecendo, mas mesmo assim se metia a querer opinar, principalmente a nossa classe política. Eu conversei com a Ana Freitas, minha colega de Braincast, sobre o assunto. Falei, Ana, eu preciso fazer alguma coisa, você acha que eu devia abrir uma ONG de conscientização política do assunto? Ela falou que apesar de achar uma boa ideia, eu não ia me dar bem num mundinho não lucrativo, e aí sugeriu que eu fosse falar com outras pessoas mais metidas no assunto, tecnologia, política, essas coisas. Eu cheguei a conversar com algumas, mas aí, o ano começou, a vida voltou a cobrar atenção, e eu deixei a ideia para lá, ainda assim vendo que, apesar de avançar, os nossos políticos só abordam a inteligência artificial no sentido de medo da fake news. Ninguém fala, por exemplo, do impacto em empregos, nem como a inteligência artificial pode ser usada para coisas úteis na política. Aí, uns meses atrás, um cara que eu conheço lá desde que a internet era tudo mato, o Pedro Marcum, que é o nosso convidado do episódio de hoje, ele me chamou para um café para a gente botar o papo em dia, falar das crianças, da vida. Ele está metido com política já tem um tempo, sempre com essa abordagem hacker do uso da tecnologia para deixar as coisas mais eficientes, por exemplo, para encontrar furos em compras do governo. Ele hoje é do gabinete da deputada estadual por São Paulo, Marina Elou. O papo foi legal, rolou bem, e aí o círculo aqui da nossa história se fechou umas semanas atrás, quando eu mediei um painel sobre deepfakes com ele e a Ana Freitas, num evento aqui em São Paulo chamado Cidades do Futuro. E aí, na saída, eu convidei o Pedro para vir aqui no Boa Noite Internet falar não só de deepfake, mas de como a tecnologia se cruza com a política do jeito bom e do jeito ruim. Como sempre, me diz aí o que você achou desse episódio nas social redes. Eu sou @Cris Dias no Instagram e Cris Dias no LinkedIn. Os links para tudo que a gente comentou hoje aqui estão na descrição do episódio ou no nosso site. E se você gostar da conversa, passe ela adiante. Também visita o boanoiteinternet.com.br para saber como apoiar a gente aqui por menos do que uma coquinha zero por semana. Além de mostrar para o mundo que o que a gente fala aqui é importante, você ganha acesso à tal da newsletter semanal exclusiva e um podcast secreto com as entrevistas completas, sem cortes, e também esse mesmo programa aqui, só que sem intervalos comerciais. Bom, chega de papo, vamos para a conversa com Pedro Marcum. Boa noite, Pedro Marcum, bem-vindo ao Boa Noite Internet. Boa noite, Cris. E a primeira pergunta, então, é: a gente está vendo deepfake, a gente está preocupado com deepfake. É o maior perigo? É onde a gente tem que estar preocupado? A gente deveria estar preocupado com deepfake? Ou é tudo
uma grande fonte de cliques para a imprensa, para gerar esse medo, e o medo, na verdade, está num outro lugar que a gente não está vendo, está tudo certo, não tem nada a temer. Como é que você vê essa situação? Boa noite, Cris. Boa noite, internet. Eu vou te dizer, Cris, que eu tenho levantado todo dia de manhã e, assim, parece zoeira, mas é sério, galera. Eu levanto de manhã e tem um momento antes de você, de fato, acordar, que eu cogito sair por aí com aquela plaquinha, o fim está próximo, deixar a barba crescer e, assim, abandonar tudo isso e vamos só acompanhar, né? O meu momento Cris Noites, esse aí. Eu acordo, o dia que eu acordo Cris Noites em vez de Cris Dias, é exatamente isso aí. É isso. Aí, logo depois, eu compreendo que esse caminho não vai dar em lugar nenhum, né? Assim, e vou trabalhar. E é por isso hoje que eu trabalho com política e com tecnologia e na intersecção dessas coisas, porque eu acredito realmente, e talvez seja uma crença meio otimista, de que a gente consegue construir o futuro, né? Mas isso para dizer que eu acho que tem muitos perigos iminentes. Tem muitas coisas com as quais a gente deveria estar muito atento, né? O deepfake, que é o aprofundamento da fake news, é uma delas. E eu tenho chamado isso de uma coisa que a gente já vem enfrentando, mas que vai enfrentar cada vez mais, que é a dissolução da verdade. A ideia da verdade, que a gente cresceu com ela, e tinham coisas que eram verdade e tinham coisas que eram mentiras. E é isso aí. Assim, né? 2 mais 2 é 4, verdade. 2 mais 2 é 5, mentira. Né? A gente tinha Mas a gente partia de um princípio. Tem um episódio do Boa Noite Internet sobre isso, que leva parênteses no nome, que era um antigo sonho que eu tinha episódio com parênteses no nome, que é Chega de Mentiras, que é isso. A história da humanidade inteira era de acreditar. Olá, esse aqui é o Pedro. Pedro vai falar coisas, eu vou, a princípio, acreditar, até prova em contrário. E não, esse cara é meio mentiroso e tal. Mas assim, você tá falando comigo porque eu não posso ficar de guarda levantada o tempo todo. Não, que esse cara tá mentindo e tal. E você, então, e concordamos, você tá dizendo então que isso tá, o jogo está virando. A gente está partindo para um lugar que eu não posso mais fazer isso. É essa abordagem. Cris, a provocação é um pouco essa. Como é que você sabe que eu tô aqui? Isso é que vira com o deepfake. Porque, tranquilamente, pode estar eu e o Cris aqui no estúdio do Boa Noite Internet, mas eu também posso, nesse momento, ser uma imagem gerada artificialmente pelo Sora, o modelo da OpenAI, com a minha voz sendo gerada pelo Eleven Labs. Isso pode ser feito. Tecnicamente, isso é possível. Então, se hoje eu te garanto que eu tô aqui de verdade, amanhã ou depois, eu não garanto. E se você vê a discussão que tá tendo em Hollywood, que é um lugar onde produz ficção, produz mentira, né? O debate e a greve dos sindicatos de Hollywood tem a ver com isso. Porque é isso, na medida que um ator, e rolou, né? Aliás, não sei se vocês acompanharam a fake news de que o Bruce Williams teria licenciado a sua imagem. O Bruce Williams está com uma doença. É aquela coisa, né? Saiu uma notícia dizendo que o Bruce Williams teria licenciado a sua imagem para uma empresa russa de inteligência artificial, porque o Bruce Williams está, isso é uma verdade, aparentemente, com uma doença degenerativa, não poderia mais atuar, então ele teria licenciado a sua imagem para que ele pudesse ser permanente e eternamente usado para fazer filmes comerciais e tal, de maneira artificial. Um pouco de tempo depois, desmentiu-se isso, disse que não era bem assim, não era bem o creme de la creme da fake news, que é totalmente mentira? Não. O Bruce Willis falou com a empresa russa, mas não era bem isso e tal, e desmontou o castelo de cartas. Mas é isso, né? Assim, Mas Star Wars tem aí, vamos trazer o personagem, o ator lá do primeiro filme, ele vai, porque tem a continuação, a Princesa Leia, rejuvenescer ator, é isso que você falou, a tecnologia já tá em Hollywood, já tá mandando ver. E até então, a gente tinha um certo alto custo para essa tecnologia, custava muito caro para você fazer
um efeito especial realista que pudesse enganar as pessoas. Isso está sendo barateado, isso está sendo massificado. E o que não faltam é exemplos, e é sempre, né? Mas o pior aparece antes, em alguma medida, mas se você vê os casos de deepfake que transforma em pornô sim. Imagens de Taylor mulheres Swift, meninas. Taylor Swift foi um caso recente aí. É isso. Então, assim, já está acontecendo, está massificado. Você vai lá no GitHub, que é uma plataforma de códigos, pega lá um código que você executa na sua máquina e faz algo que não é 100% realista, mas aí tem o outro lado da história. E a tia do Zap não me deixa mentir, que 75% realista já é o suficiente para gerar desinformação, entendeu? Assim, se parecer algo que a pessoa quer acreditar, e tem estudos sobre isso, então essa confluência dessas duas coisas, a melhora da inteligência artificial, capaz de produzir cada vez mais uma realidade alternativa crível, com as redes sociais capazes de disparar para os confins da internet com uma velocidade muito rápida e sem muito controle dessa distribuição, está fazendo com que a verdade, essa que a gente tinha pactuada, de que, bom, você vai falar uma coisa e eu vou partir do pressuposto que você está falando a verdade, porque senão eu tenho que ficar com a guarda alta o tempo todo. Tá causando essa dissolução da verdade, e isso vai obrigar a gente, como sociedade, a repactuar. Mas política é um negócio que sempre esteve ligado à palavra mentira. Político mente, o candidato chega lá na cidadezinha e promete, pega o neném no colo e fala, não sei o quê. As pessoas já não estão calejadas de que política é mentira, de que se eu vejo uma informação, o que no deepfake muda e de repente você pode aproveitar e o que é deepfake, o que não é deepfake, eu sempre lembro daquela animação, sei lá, 3D do Bolsonaro saindo no braço com Lula na Vila do Chaves, o Seu Madruga tentando apartar. Aquilo é deepfake? Essa pergunta importa, não importa? Como é que você vê isso? Bom, acho que vamos começar então tentando enquadrar esse conceito de deepfake, né? Não é uma definição rigorosa, científica, não tem um grande conselho, a ABNT, que diz isso é deepfake, isso aqui é shallow fake, isso aqui é meio fake, né? Assim, mas a gente tem chamado de deepfake a criação, né? E é assim que o TSE está definindo, né? A criação legal. de imagens sintéticas, então imagens que você sintetiza elas, de pessoas reais, fictícias ou mortas. Então você pode... de uma maneira que seja indistinguível da realidade. Né? Então isso é o deepfake. É quando você faz uma imagem que ela é tão real que você não consegue distinguir ela de uma cena real. Eu acho que, em alguma medida, realmente não importa. A mentira sempre fez parte. Né? E a promessa de campanha sempre foi uma promessa fantasiosa. Mas quando você fala do político que pega o bebê no colo, uma coisa é a mentira montada em cima do político que pega o bebê no colo, porque apesar dele não fazer isso não fazer parte da vida dele normalmente, ele vai encenar isso para as câmeras. Uhum. Agora a gente está dizendo que não precisa nem ter político nem bebê. Né? As fotos do Donald Trump abraçados e hermanado com pessoas negras nos Estados Unidos. Você não precisa. Você nem precisa das pessoas negras e nem precisa do Donald Trump. Você consegue gerar tudo isso na sua casa. O Papa usando o casaco da Gucci. Tudo isso, você não precisa mais desse artifício. Então facilita muito e gera mais caos, gera mais entropia, né? De repente o mundo começa a ficar cada vez mais maluco. Eu acho que esse adensamento da mentira, né? Do multiverso trazido pelas deepfakes, ela causa um efeito muito sério na nossa percepção de realidade. Então, entende? Ainda que lá atrás a gente achasse que eu acho que todo político é mentiroso, todo político é vagabundo, eu posso contestar aquela informação com uma realidade objetiva. Agora é mais difícil, porque
a nossa realidade objetiva ela é muito mediada pelas câmeras hoje. Né? Então, o Lula fez isso, o Bolsonaro tá ali. Olha o Bolsonaro andando de jet ski. Né? E agora não precisa, você pode falsificar. Para mim, isso se conecta com outra coisa muito maluca que a gente está vivendo, que é os absurdos reais que a gente vê todo dia e vieram escalando no mundo, né? É isso, assim. Não sensibilizam as pessoas. A gente não acha mais tão absurdo, de tão lá embaixo que a barra foi, sabe? Então, acho que isso também, para mim, isso tá conectado com o E como é que a tecnologia potencializa, piora essa situação? Eu acho que ela piora essa situação na medida que a gente consegue ter essas versões da verdade disparadas para muita gente muito rápido. Tá. Isso, e eu venho dizendo isso, assim, tô aqui falando mal da deepfake, achando que isso é um problema e tal, a dissolução da verdade, mas nada disso seria um problema tão grave se a gente não tivesse criado as redes sociais. Para mim, as redes sociais, como elas estão hoje configuradas, né, nesse lugar onde você organiza o que você dispara para as pessoas baseada na atenção que elas dão para aquelas coisas, que é isso que o algoritmo faz, né? Ele quer maximizar o tempo que você está aqui olhando aqui esse conteúdo. Então, se você desvia o olhar, esse conteúdo perde relevância. E o conteúdo que mantém o seu olhar ganha relevância. Então, essa arquitetura de redes sociais causou um problema gravíssimo, que é o absurdo, o polarizado, né? Assim, aquilo que te pega pelo fígado, que te gera raiva, começou a ganhar cada vez mais força, mais tração, num ciclo vicioso onde a gente está hoje consumido. E tem um monte de estudos sobre isso, né? O seu perfil do YouTube e o do seu amigo, eles são completamente diferentes, porque cada um deles diz respeito àquilo que te provoca mais. Sim. Não, e tem aí, você está falando isso, me lembra de uma conversa que eu tive em 2022 com Juliana Valauer. A Ju, a princípio, era e ainda é uma apoiadora ferrenha da Marina Silva, e ela falava, a Marina não tem a menor chance de ganhar, porque a Marina, não, vamos conversar, calma aí, vou ouvir a Marina Silva é a personificação do Mamilos Podcast, assim, vamos construir pontes, vamos fazer, não sei o quê, e a galera, não, por quê, não sei o quê, tal, e a própria Juliana vou quebrar o sigilo democrático, que acaba votando no Lula no primeiro turno, porque ela fala, não, eu preciso, porque não posso nem dar, a gente tem que tentar ganhar no primeiro turno ainda e tal, enfim, deu no que deu. Mas é isso, essa emoção forte ligada para as pessoas. Mas acho que é um bom gancho, então, já que você está falando de redes sociais, para a gente contar como você chegou até aqui, como é que você se meteu com esse mundo, porque eu fiz a brincadeira onde tudo era mato. Você sofre do mesmo mal que eu, que é lá atrás, sei lá, 20 anos atrás, 24 anos, 30 anos atrás. Olhamos para a internet e falamos assim, isso aqui vai salvar o mundo, a paz mundial reinará, porque eu tenho acesso a toda a informação do mundo. Então, se eu quero saber se a Terra é plana, eu vou pegar essa caixa do Alta Vista, vou entrar no Alta Vista aqui, e vou ver imagens de satélites da Terra, vou inequivocamente vou ver que a Terra não é plana. Deu no que deu. Então, como é que você entra na história? Por que a gente estava no mesmo evento lá, sei lá, 20 anos atrás? Qual a tua relação com a internet e o que te trouxe até hoje? Bom, acho que eu faço parte dessa geração, né, que pegou aí a internet quando era um futebol de várzea ainda. Né? Então, assim, e de fato, a promessa dessas redes, ela é muito potente. A gente podia ir no Alta Vista buscar e descobrir, né, assim, de uma maneira muito mais rápida e eficiente do que a Barça. Sim. E muito mais barato. A Barça, para quem não sabe, era um conjunto de enciclopédias, livros físicos com conhecimento estático. Inteira. Né? E é lindo. É a humanidade compilando o conhecimento ali naqueles, né, 30 livros, que ia do A ao Z, e você podia procurar Zâmbia e saber, porque senão não tinha como.
E é muito louco, né, para as minhas filhas que não viveram o mundo antes da internet. Eu faço parte, e muitos de vocês que estão aí nos ouvindo, dessa geração que viveu o mundo antes da internet. Sim, a última geração a conhecer o mundo sem internet. E o mundo que viu a internet surgir. E era um lugar que até hoje permite uma coisa incrível, que é você encontrar os seus pares. Isso. Então você que estava lá na escola e os seus amigos eram seus amigos porque eles estudavam com você, não necessariamente porque eles compartilhavam o seu gosto por coisas nerd, ou a sua preferência de música, ou time de futebol, de literatura, ou time de futebol. Você convivia com quem estava ali naquele mesmo espaço físico. De repente eu encontrei um lugar onde eu conhecia pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, que podiam me indicar novos textos, livros. Então foi assim que eu me apaixonei pela internet. Me apaixonei a tal ponto que comecei a trabalhar com isso. E montei o Jornal de Debates, que foi o primeiro jornal colaborativo na internet. Então eu sempre estava procurando esse lugar da colaboração, a internet como um espaço de troca e de compartilhamento de informações. Com o Jornal de Debates foi que eu fiz essa entrevista com o Cris, fizemos uma série de debates, e eu até recuperei esse material recentemente, porque a gente fazia debates no Jornal de Debates, sei lá, a gente discutiu lá Dilma e Aécio. Tá. E lendo os textos, os artigos, assim, era uma outra lógica. Não tinha essa polarização desta maneira. Tem ali posições, visões de mundo, contrastante, pessoas discutindo nos comentários, mas era muito distinto do que veio acontecer mais tarde. Mas então, nessa época você estava com uma visão jornalística, assim, vou abordar a internet com a visão de um jornalista. Não, eu acho que talvez o que eu estava tentando fazer nesse momento era trazer a noção de que com a internet todo mundo tem espaço no jornal. Legal. Por isso um jornal colaborativo. Então a gente estava convidando todo mundo a produzir conteúdo e a partir de agora somos todos potenciais criadores de conteúdo, que é a beleza da internet e é também o que de alguma maneira estragou a internet. Mas eu acho que eles têm uma coisa muito importante, porque sempre que a gente começa a falar isso, eu já ouvi essa crítica de algumas pessoas mais novas em geral, quando a gente, dessa velha guarda, essa galera que jogou, que viu o mato crescer e tal, e aí a pessoa fala: porra, mas aí você tá de zoeira, né? Bom era quando tinha só vocês. Não, mas quando entra todo mundo, fica uma merda. Isso. Eu concordo e eu acho importante crítica. a gente olhar. Porque eu tem não um acho. verbo, parece que é o orkutizar, né? Virou Orkut. Pois mas é que eu não acho que o problema foi a gente ter mais pessoas. Sabe assim? O problema o que quebrou a internet, na minha leitura, e o que matou a internet, não foi o fato de que a gente democratizou o acesso, tá? Acho que é muito importante a gente manter isso em mente. Porque não é a exclusão, né, das pessoas que faz a internet ser boa, e não é a inclusão de todas as pessoas na rede que quebra a internet. O que quebra a internet é a rede social. É o algoritmo. Legal. É o capital, galera. Assim, é quando finalmente... E aí tem uma ele coisa tá falando, importante. Gente, depois eu que sou anarquista, comunista aí. Não, galera, assim, o mercado precisava resolver um problema, que é como a gente paga essa conta. A gente que estava nessa época, você viu a bolha especulativa da internet, ela é porque todo mundo queria entrar na internet, mas ninguém tinha a menor ideia de como pagar essa conta. Né? A forma como o mercado descobriu para pagar a conta da internet foi mercantilizando a atenção das pessoas. A gente pegou a atenção que as pessoas entregavam para a internet e transformou isso numa commodity, né? E aí, o negócio do Google está feito sobre isso, o negócio da Meta está feito sobre isso, né? Assim, o negócio da Amazon, de alguma maneira, está feito sobre isso. Na medida que o mercado entendeu isso e surgiram os famigerados algoritmos, né, que privilegiam a atenção, a gente mudou a internet, né, de um protocolo aberto, livre, onde você podia navegar por onde você quisesse, para um lugar aonde você navega por aquilo que o Mark Zuckerberg quer que você veja. E
ele te dá uma certa ilusão de liberdade, porque eu consigo no meu Instagram procurar o perfil do Cris ou de quem eu quiser, e sou eu que estou escolhendo. Dar like ou não dar like? Eu sou senhor do meu like. Isso é do meu like. Né? Mas a real é que não. A real é que a gente virou escravos dessa parada. Né? A gente tá, hoje, tanto os produtores de conteúdo, porque você faz o que você quiser, mas se você fizer um conteúdo que ninguém dá like, você não consegue, né, manter a máquina girando. Não, e até aqui, né, vou fazer um podcast não tem algoritmo, não tem nada, mas eu preciso fazer um postzinho no Instagram chamativo com uma manchete, uma aspa, não sei o quê, para quebrar essa atenção da pessoa, para ela dar o play. É isso, até quem tá fora, já fizemos vários programas sobre isso, dermatologista que quer arrumar cliente tem que ter um Instagram que mostre que é isso, tudo desemboca lá no... Então, esse algoritmo construído em cima da busca incessante de atenção, somado ao que a gente chama de jardins murados, né? Então, assim, antes na internet você conseguia sair de um site e ir para o outro. Quando surge Facebook, quando surge o Instagram, quando surge o TikTok, você não está na internet quando você está no TikTok. Você está no TikTok. Isso é um reino. Né? Ele tem um portão, você entra dali para dentro e de lá de dentro você até pode jogar coisas para fora. Mas você tem que entrar naquele reino. Né? Então, essas duas mudanças, que são mudanças de arquitetura, são o que trouxeram a internet para esse lugar... que na verdade quebrou a internet, né? A internet não existe mais praticamente como a gente tinha concebido ela. Mas aí a gente tava falando, você ainda tá no Jornal de Debates, aí como é que você... Bom, então, o Jornal de Debates, mais ou menos nessa época eu criei aqui em São Paulo um espaço chamado Casa de Cultura Digital, com um monte de outras iniciativas, pessoas interessadas nesse fenômeno da cultura digital. Vale lembrar que nessa época o nosso ministro da Cultura era ninguém menos que Gilberto Gil. Sim. Né? Gilberto Gil traz uma política de cultura digital para o Brasil, traz uma iniciativa incrível chamada Pontos de Cultura, que ele chamava de doinho antropológico, de você massagear os pontos do país para liberar os fluxos de energia. Então, um misto de visionário Gilberto Gil, falou esse tipo de coisa. Nesse espaço, na Casa de Cultura Digital, a gente começa a construir um monte de coisa. Eu monto uma empresa para trabalhar com tecnologias de colaboração. Então, você quer fazer colaboração na sua empresa, quer fazer na sua organização através da internet? Vem aqui que a gente constrói essa tecnologia. E eu trabalhava com uma amiga, a Dani Silva, e um dia ela foi para Califórnia, participou de um evento de transparência, o Transparency Camp, voltou de lá e falou assim, eu não quero mais trabalhar com isso, quero trabalhar com política. Ela escreveu uma tese que é a esfera pública interconectada e como a internet podia ser esse locus, esse lugar, essa arena grega onde todo mundo pode decidir junto. E aí ela falou, eu não quero mais trabalhar com isso aí não, eu quero trabalhar com política. E eu falei, uai, isso aí, vamos continuar trabalhando, vamos trabalhar com política também. E aí a gente montou uma empresa para trabalhar com a intersecção entre política e tecnologia. Legal. Clonamos o blog do Planalto na época. O Lula tinha acabado de lançar o blog dele, copiando o Obama, que tinha sido eleito e tal, digital, Obama, não sei o quê, grassroots, né? Enfim, é isso. O Obama foi o primeiro candidato digital do mundo. Né? E o Lula olhou lá e falou, temos que fazer aqui. Pediu para fazer. Quando eles lançaram o blog do Planalto, uns 6, 8 meses depois da iniciativa americana, o blog não tinha comentário. E aí o Twitter veio abaixo, que absurdo, blog sem comentário, onde já se viu, blog sem comentário blog, site, não sei o quê. Era a época maravilhosa onde as grandes discussões eram essas. Era isso. Se não tem comentário, é blog. Se não tem feed, é podcast. Era as grandes discussões. Esses os grandes debates. E eu tava tava no escritório, na Casa de Cultura Digital. E pensei assim, uai, mas a internet é um espaço que a gente constrói. É um protocolo aberto. É um protocolo aberto. Então, se não tem comentário, a gente põe. E eu fiz um clone. Um era blog.planalto.gov.br e eu registrei o planalto.blog.br. Chupinhei o layout
usei o RSS, saudoso RSS, Sim, tá. para copiar o conteúdo automaticamente. Soltei lá e só joguei no Twitter assim: olha, o blog agora tem comentários. Na minha cabeça, antecipando uma fake news, né? Na minha cabeça, eu nunca imaginei que as pessoas iam... E meu óculos começou a falar. Pronto, desculpa, gente, meu óculos fala. É um óculos da Meta, viu, Zuki? Aí. Eu nunca imaginei que as pessoas iam se confundir, mas o fato é que minutos depois tinha jornalistas, esse grande bastião da informação. Como assim? Queremos falar com você, Jorge, preciso falar com você. E eu, quem é Jorge? Jorge era o nome do autor que tinha sido importado junto com o RSS. Que não aparecia no blog oficial, mas aparecia no meu, porque estava nas meta tags. E aí eu, Jorge não tem, mas tem Pedro e tal. Deu uma entrevista, fui pra MTV e tal. Enfim, fizemos essa experiência. E essa experiência, Cris, ela foi muito transformadora para mim, porque ela me mostrou que a gente pode mudar a política através da tecnologia. E depois, conversando com as pessoas que estavam no governo nessa época, os caras falaram assim: olha, você frustrou 6 meses de reunião. Porque esse debate, se vai ter ou não comentários, levou 6 meses dentro de diferentes órgãos de governo. Não, mas pode, mas não pode, o que o cidadão... Mas e se falarem que o Lula é feio, não sei o quê, sabe assim? Hoje isso é uma discussão meio inócua, mas naquela época era a abertura do governo para ouvir a sociedade. Por conta dessa história, a gente organizou um Hack Day. Organizamos o primeiro Transparência Hack Day. Um Hack Day focado em transparência pública e tecnologia. Será que os hackers conseguem, né, resolver este problema de intermediação? E o mote geral era... a tecnologia, ela tem a capacidade disruptiva de transformar todas as indústrias de intermediação. Então o Napster vem e transforma a indústria da música. Estamos aqui relembrar e viver, né? Napster. Mas é isso, tudo bem, assim, porque outro dia eu fui num evento e o cara citou como exemplo de inovação o Uber e o Airbnb, que já se cita há 10 anos, então tá tudo certo. Então, mas é isso aí, é daí que eu venho, gente. Fizemos esse evento teve 120 pessoas do Brasil inteiro e começamos a construir soluções com tecnologia que modificavam a forma de ver e de fazer política. Né? Ampliavam a participação das pessoas, davam mais transparência para acesso a dados públicos. Dados públicos não era algo que nem se falava, né? A informação de governo, como é que a gente acessa? E a internet nos trouxe tudo isso, né? Hoje a gente consegue acompanhar, fiscalizar o trabalho parlamentar, por exemplo, de uma maneira muito mais presente do que antes, que a gente era obrigado a ir para Brasília. E depois disso eu nunca mais parei. Em 2013, eu acho, a gente fez um hackathon dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Então a gente foi dentro da Câmara e lá a gente construiu um evento, dormimos de barraca dentro do plenário da Câmara, construindo ferramentas que aumentavam a transparência. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. A gente precisa fazer um negócio para fiscalizar isso aqui. E eu propus criar o Gabinete 56. São 55 vereadores na casa hoje em São Paulo. Eu falei, eu vou ser os 56. Vou ficar aqui fiscalizando, caguetando quem faz coisa errada, né? Eu vou ser o Shadow Cabinet, o olhar da sociedade civil. Eu fui conversar com um vereador, que tinha sido o vereador que tinha encampado essa ideia do hackathon, o Polici Neto. E falei, Polici, estou com essa ideia aí, precisava de um espaço no gabinete, para eu sentar com o meu computador e ficar aqui fazendo coisas hacker. E ele falou para mim assim, Pedro, maravilhoso, o espaço é seu, mas se você quer ser o 56, você tem que topar ser o 55. Porque não dá pra você ser só o cara que enfia o dedo no nosso cu. Ah, tá bom. Sabe assim? Tipo, você tá disposto a... Porque tem, né? Só quer fazer o gostoso. Sim. E aí eu olhei pra ele, eu achei que ele tinha toda a razão. Eu falei, então eu não quero fazer não. Sendo assim, não quero fazer não. E aí, eu gostei da provocação do Polici, ela ressoou muito em mim, porque ele não falou que eu tinha que ser. Uhum. Ele falou, mas você tem que estar disposto a ser. Uhum. Em algum momento, você vai querer vir jogar aqui desse lado para ver como é que é, né, os desafios, né, porque é fácil falar o que tá errado, mas... E aí, em 2016, aconteceu um negócio muito maluco. Um outro grande amigo, Caio Tendolini, fez um post aí já no Facebook,
E ele falava assim, olha, tá, tem eleição aí, eu vou te dizer qual que é a minha bancada dos sonhos. Eu queria que tivessem ativistas vereadores na Câmara de São Paulo. E botou uma lista de pessoas e meu nome tava lá. Legal. E aí eu olhei meu nome, e aí não era o Policy, um político, era um amigo, uma pessoa que eu conhecia que olhou e falou assim, pô, eu acho que o Pedro Marcum seria um ativista importante na Câmara Municipal. E aí eu olhei e falei, caraca, porra, acho que eu... Projetou, viu a foto. Não, achei, pô, legal, tem alguém, pelo menos um. Então não sou só eu, né? E me joguei nesse projeto que a gente chamou de Bancada Ativista. Tá, lembro disso. Que era um coletivo de ativistas que saiu para ocupar a Câmara Municipal de São Paulo. E eu me lembro muito, muito claramente, Cris, do momento que eu estava no meu laboratório. Eu tinha um laboratório hacker, tudo eu chamo de hacker. E eu estava sentado na cadeira na hora que eu tomei a decisão. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Foi como se caísse um raio assim, de luz na minha cabeça e várias sinapses foram feitas, porque nesse momento eu me desloquei do lugar de ativista, que tem o compromisso sempre com a utopia, nada tá perfeito, então Legal. tudo precisa ser criticado sempre, e eu concordo com você, a gente precisa, é importante ter pessoas que estão mirando na utopia diariamente, porque é para lá que a gente quer ir. A gente quer zero desigualdade, a gente quer zero, sabe assim, a gente quer zero desmatamento, a gente quer zero tudo. A gente quer abundância, a gente quer riqueza. E é importante a gente ter alguém dizendo que se tiver uma pessoa passando fome, é uma pessoa demais. Né? Quando eu passei a pensar, bom, e quando for eu sentado na cadeira? Aí você tem que trabalhar um certo compromisso com o possível. Porque por mais que você queira zero, você não vai conseguir entregar. Tem o meio do caminho, todo o meio do caminho daqui até lá. E aí você precisa trabalhar incrementalmente. Mas aí é bom esse ponto. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que já deu para sentir a resposta. Eu sempre falo que eu sou pessimista no curto prazo e otimista no longo prazo. O problema é que eu conto essa história tem 20 anos, então assim, e continuo pessimista no curto prazo, otimista no longo prazo. Mas a gente já falou aqui dos perigos da tecnologia e precisamos continuar falando para a gente se preparar. Mas você é otimista do uso da tecnologia no mundo político? Entendi que sim, mas como? Por que esse cruzamento que você se meteu, por que a gente precisa da tecnologia? E não, deixa até a história que eu contei que o Twitter desembocava no encontro físico. Não é melhor a gente ir lá no prédio governamental, nos prédios governamentais e participar ativamente? Como é que você encara, apesar de deepfakes e fake news em geral, como é que você está encarando a tecnologia hoje em dia? Eu me considero um pragmático fantástico, né? Tem o realismo fantástico, eu sou um pragmático fantástico. Eu acredito que a tecnologia, estamos aqui nesse arcabouço de tecnologias de comunicação, vamos dizer assim, né? Ela é a única solução para a política, porque quando a gente volta lá na Grécia e tinha a praça onde todo mundo ia fisicamente, né, a Ágora, e vale lembrar que não era todo mundo na Grécia, Isso. Eram os homens, né, eram os homens gregos, livres, porque as mulheres não podiam, os escravos, né, assim, então a maioria das pessoas, na verdade, não tinha acesso à Ágora, só os cidadãos, que era uma classe reduzida. Mas vamos supor que a gente tivesse essa Ágora com todo mundo hoje. Não cabe, porque tem muita gente, porque o país é muito grande, né? Então não cabe todo mundo fisicamente lá. A gente precisa de protocolos e de ferramentas e de tecnologias que nos ajudem para que mais pessoas tenham voz, né? A solução que a gente encontrou, que é uma solução artesanal lá na Grécia, bom, então muitos vão escolher alguns para os representar. Esses alguns são pessoas. Essa é a democracia representativa que a gente tem até hoje, né?
Depois de um longo período. Aliás, vale lembrar que a gente teve ali a democracia na Grécia, depois a galera achou aquilo coisa de maluco, era rei e tal, e ficou ali rei, até que na França a galera falou, vamos cortar a cabeça dos reis. Inventaram a guilhotina. E aí cortou a cabeça do rei, e pô, e se a gente fizer lá igual na Grécia que a gente escolhe, né? Beleza. Mas hoje a gente tá aí com essa escolha, né? E aí tem toda uma discussão sobre qual é a maturidade da nossa democracia, o quanto de fato a gente consegue escolher numa sociedade que é desinformada. Mas, mesmo assim, no mundo ideal, a gente está fazendo essas escolhas conscientes de quem são os nossos representantes. Eu acho, e não sou só eu que acho, né? Tem essa frase de que a democracia é a melhor forma de governo, né? A pior forma de governo, mas é a melhor que a gente inventou até agora. Exceto todas as outras. Pois é. E especificamente a democracia representativa. Mas eu acredito que a partir da confluência das tecnologias de comunicação a gente vai conseguir construir novos modelos de democracias participativas. Tem muitas maneiras de fazer isso. A gente não tem bons experimentos no mundo em escala, mas você fala de todo mundo poder ser candidato, né? Uma das democracias teóricas que a gente tem chama democracia líquida. E a ideia é que você vai delegar o seu poder de voto para quem você quiser. Então, você é candidato, todo mundo tem o seu poder de voto. Aí você vai, eu vou delegar o meu para o Cris. Ele também vai delegar para o Cris. Pronto, o Cris já tem 3. Tá. Então, você vai aglutinando, mas essa aglutinação de poder de voto ela é orgânica. Então, você pode ter alguém... Não é a cada 4 anos. Não é a cada 4 anos. Né? Assim, o recall é instantâneo, você fala, opa, mudou de ideia, me devolve aqui. Porque o 4 anos é, entre vários motivos, até para dar tempo, aquelas coisas, reeleição, mas assim... Mas também é uma limitação prática, assim. Não dá para toda semana vai todo mundo lá na zona eleitoral, não sei o que lá. Então a tecnologia, por exemplo... E assim, não dá... De novo, é um problema de interface, né, galera? Isso. Porque pro Big Brother, o Brasil todo vota toda semana. Então, dá tecnologia para fazer isso, a gente tem. Né? E aí, a gente caminha para um lugar que se chama democracia direta e que as pessoas criticam, tem teóricos que acham bom também. Eu, por exemplo, gosto muito de um outro modelo que é o sorteio. Você sorteia as pessoas para nos representar. E eu não tenho dúvidas de que se a gente sortear vai ficar melhor do que está hoje. Porque hoje está muito ruim. A barra do nosso Congresso é muito baixa. Né? Mas, para além dessas formas, vamos dizer assim... substitutivas, né? Vamos trocar a democracia que a gente tem, acabar com o Congresso, não sei o quê, e implantar outra coisa. Eu acho que a tecnologia, e aí eu sou um otimista, pode construir políticos melhores. Tá. Né? Políticos que escutam mais as pessoas, né? Com ferramentas de escuta mais qualificadas. Em especial, e aí a gente vem, né, para o cerne da nossa conversa desde o começo, que é a emergência das inteligências artificiais. E eu acredito muito que a gente tem um espaço incrível para usar a inteligência artificial para melhorar a qualidade dos nossos políticos, a qualidade das nossas políticas e a qualidade da escuta, né, que os nossos políticos podem fazer. Porque aí você consegue ouvir todo mundo. E é isso, quando você vai para o mercado... A Amazon escuta todos os seus clientes, né? O Spotify, o Netflix, a galera já usa inteligência artificial para entender o interesse dos seus clientes. Por que a classe política não poderia fazer o mesmo de maneira sistêmica, institucional, para ouvir o seu eleitor? Né, para poder... e aí não é ouvir sim ou não, joinha, like para cima, like para baixo, é ouvir mesmo. Né? Não são aquelas petições, não é petição, é votação. Gente, o não tá ganhando, clica aqui. E eu fico assim, galera, isso aqui não serve de nada. Não, mas tem que ir lá, tem que fazer. Tá bom, vou lá, boto. E assim, acho que não pede nem o CPF, pede um e-mail. Pois é. Cara, assim, eu sei hackear isso aqui, mas eu acho legal você falar isso porque boa parte do público do Bom Dia de Internet, eu esqueci até de perguntar isso na pesquisa que eu fiz agora na virada do ano, mas boa parte do público é do mundo técnico, é de desenvolvedor e tal. Eu já consigo imaginar na cabeça das pessoas linhas de código. Legal, como eu faria isso com linha de código e tal. Só que é engraçado porque quando
se você tivesse me feito a pergunta da tecnologia na política tal, eu teria ido para um lado, sei lá, de fiscalização, assim. Eu vou pegar... E eu falo isso até porque você falou de transparência de dados abertos e tal. Eu vou, sei lá, achar o XML do sei lá o quê, das contas públicas e vou fiscalizar. Eu acho que é um... E isso, então, os programadores e programadoras que estão ouvindo já estão criando linha de código na cabeça. Mas tem barreiras para fazer isso hoje, porque uma pergunta que eu quero te fazer e que eu vou botar de carona aqui é a famosa: a quem interessa não fazer isso? Né? É possível hoje? É só uma questão de linha de código ou existem regulamentações, existem leis que impedem a gente, por exemplo, de fiscalizar as contas do governo ou sei lá, as viagens do presidente com tecnologia e com inteligência artificial? Como é que é isso? Que pé estamos? Eu acho que é um misto de coisas, Cris. Acho que é difícil, porém não impossível, porque a gente tem acesso a muitos dados e o movimento de dados abertos no Brasil é referência no mundo, então a gente tem acesso a muita coisa, mas não a tudo. Em especial, e aí os programadores como eu vão entender, assim, você tem, e para quem não eu vou explicar, você tem basicamente 2 tipos de informação na internet. Você pode ter o que a gente chama de informação estruturada, então assim... de máquina para máquina, feita para outra máquina ler. Então, e é isso assim, você tem uma compra pública, aí eu tenho assim, copo descartável, quantidade 500, preço R$1,99, órgão que comprou o Ministério do Turismo. Beleza, isso é uma informação estruturada. Eu consigo criar uma aplicação que vai olhar ali, 500 copos vezes R$1,50, caro ou barato, comparo ali com o Buscapé. Beleza. O programador consegue fazer isso numa tarde de domingo, muito feliz, ainda mais com inteligência artificial, ChatGPT e Copilot te ajudando. Mas fizemos ali, beleza. Você tem uma outra forma de fazer isso, que é basicamente a mesma coisa, mas em vez dessa informação estar estruturada, você tem o print da nota fiscal. Ou isso saindo lá no Diário Oficial, na página 77, né, um parágrafo 5º. Entre um data venia e um... Exato. Até o advento da IA generativa, como a gente está olhando para ela agora, trabalhar com informação estruturada é relativamente simples. E aí, digo relativamente, porque cada órgão do governo faz numa estrutura diferente, só quem programa sabe como é o inferno. O campo de um chama preço e o outro chama price. Quebrou. Porque preço e price não é a mesma coisa. Né? Então, ou P maiúsculo e P minúsculo, enfim. Então a gente tinha bastante acesso a isso, tem vários exemplos. Então, por exemplo, o Serenata do Amor é uma aplicação que roda no Twitter, X agora, né? E ele fica olhando... Me nego a chamar de X. Ele fica olhando os gastos dos deputados no Congresso Nacional, exatamente esse exemplo que eu estou dando, e se vê alguma discrepância, ele manda um alerta falando assim, galera, um gasto suspeito. Esse Serenata do Amor tá meio caro aqui, o nome imagino que seja disso, então. Exato. Pagaram R$50 no Serenata do Amor. Exatamente, inclusive que foi um caso célebre. Então tem exemplos, tem algumas coisas funcionando aí. O que falta nesse caso, e é triste dizer isso, é que beleza, aí você identificou uma irregularidade, a instância que fiscaliza, julga e analisa isso, também é uma instância política que se move muitas vezes ao sabor da política. Então, é mais fácil pegar os desafetos do que os afetos. Mas com todo esse outro campo da informação desestruturada, que é o que você tem, por exemplo, no Diário Oficial, que é a publicação que todo município tem ou deveria ter, que conta todos os atos públicos. Fez uma licitação para contratar asfalto, tem que aparecer lá um extrato desse negócio. Analisar isso era muito difícil. Dentro das prefeituras, dentro do estado, você tem, né, o Ministério Público, você tem as controladorias que ficam ali olhando para tentar pegar, mas eles fazem amostralmente. Pega uma parte para olhar, olham com lupa, né, um pouco igual a Receita faz com os nossos impostos. Agora a gente pode fazer com tudo, o tempo todo, instantaneamente.
né? A gente pode colocar esses cérebros, essas inteligências artificiais, para servirem de fiscais, e eles vão fazer pelo menos uma primeira olhada e vão falar assim: Ih, Cris, achei que tem algo errado aqui. Olha aí. Né? Então tem uma potência muito grande. Levanta a bandeirinha para os seres humanos darem uma olhada. Da gente melhorar, sim, a fiscalização, diminuir, sim, os índices de corrupção. Esse é um dos piores problemas do nosso país. Né? A nossa corrupção ela é sistêmica. Ela não é uma coisa de um ou outro governo. Né? E aí, se você quiser brincar de comparar quem que rouba mais e tal, parará, o meu jogo não é esse, né? O meu jogo é que a gente não deveria ter tolerância com corrupção e a gente deveria criar instrumentos públicos que pudessem fazer essa fiscalização e que fossem, de alguma maneira, neutro. Né? Assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ele vai olhar ali, é suspeito? Puf, alerta. E é isso aí que a gente pode fazer para melhorar um pouco a nossa sociedade. Tem um jeito da tecnologia ajudar a ser o vereador 56, a eu não ser o cara que só me envolvo com política a cada 2 anos, mas também não quero estar lá todo dia, mas eu não sei, eu tô pirando aqui, não tem resposta. Tem um jeito com as ferramentas de tecnologia que a gente tem hoje de facilitar a vida da gente. Como é que dá pra gente fazer nisso? Eu tava contando, né, assim, eu sou um super otimista, talvez, nesse lugar, porque eu acho que... Já valeu esse programa, que ele agora já tá se chamando de otimista e não de... mas é que eu acho que... Eu costumo achar que é tudo problema de interface. Tá. Assim, ou seja, claro que tem um jeito da gente participar, mas hoje participar é difícil, hoje participar é chato. Já foi numa audiência pública, dá vontade de cortar os pulsos. É insuportável. E é insuportável porque o formato é chato, porque você vai numa audiência pública não para falar, mas para ouvir. Então você vai lá e tem 4 especialistas, você vai lá, você não pode nem levantar um joinha, sabe assim, ou pode, mas isso não vale de nada para aquele processo. Então, a gente poderia ter formas muito mais interativas e interessantes de participar da política se as nossas interfaces fossem com menor fricção, fossem mais fáceis. Né? É isso, se você pudesse estar ali de dia, de manhã, acordou, tomou café, e você recebe no seu celular, no WhatsApp, já está lá, uma plataforma que você já usa. Né? Não é que você tem que instalar o Gov3. Beleza. Recebeu ele, mas se você tiver o Gov3, vai no Gov3 também. Olha só, Cris, eu vi aqui que você gosta de internet. Tá passando uma regulamentação aqui em Brasília que fala de internet. Aí você, em vez de ter um calhamaço de 15 páginas escrito em legislês, você já tem isso traduzido para um português comum, coloquial. O que você acha? Aí você vai lá e fala assim, vou te mandar um audião aqui, ó. Não, então, muito legal, mas, eu produzo podcast, então pra quem produz podcast, isso aqui é meio esquisito, não vai adiantar muito. Ou, vocês já pensaram em fazer desta outra forma? Essa informação volta pro governo, uma inteligência artificial recebe, sistematiza aquilo e devolve pro gestor público falando, a gente ouviu 1 milhão de pessoas. E a gente está destacando aqui, olha só, isso aqui apareceu. Todo mundo que fala de podcast está falando mais ou menos isso. Ou não. Ou a gente tem dentro da galera do podcast 2 visões. Tem uma galera falando isso e uma galera que discorda. Assim, eu fiz isso no censo do Boa Noite Internet, a pesquisa, o Google Forms que eu lancei para o público. Porque eu cometi uma meninice que em várias múltiplas escolhas eu deixei um campo outros. Aí, sei lá, 500 pessoas responderam, tinham 499 outros. Eu falei, ChatGPT, vem cá, me ajuda aqui. Porque eu no olhômetro fui vendo que era a mesma resposta dita de jeito diferente, meio teu diário oficial aí. Eu falei, ChatGPT, vem cá, me ajuda aqui. E aí é isso, ele deu essa... tem um grupo de pessoas que acha isso, um grupo de pessoas que acha aquilo, que tal... E me ajudou nesse dia. E é isso, é um negócio que eu fiz na minha casa com o ChatGPT, não precisei de nenhuma grande quantidade de processamento nem nada. Agora, já que eu te transformei em otimista, vamos terminar, já que é um Boa Noite Internet, tem que terminar pessimista, Cris, não, brincadeira. Mas é que a pergunta que eu te fiz lá no evento, que é a pergunta que me atormenta desde do meu primeiro encontro com o ChatGPT,
que me colocou para conversar com a Ana Freitas, que é você que está lá, você que entrou nesse mundo, que frequenta, que conversa, que escuta, que imagino que perguntem para você algumas coisas. A nossa classe política está preparada, entende do assunto, está com medo das coisas certas, está otimista com a coisa certa. Como é que é o cenário? E eu brinquei pessimismo porque o meu pessimismo me diz que essa resposta não é boa, mas talvez você coroe o otimismo do Boa Noite Internet aqui, dizendo como é que tá. Mas como é que tá a classe política hoje em dia, na tecnologia em geral e na inteligência artificial em particular? Cris, a nossa classe política está despreparada, ponto. Não é sobre inteligência artificial, não é sobre... E é real, é muito sério isso. Nossa classe política hoje está preparada para ganhar a eleição. Tá. Ela vive em função, e obviamente eu estou generalizando, porque é um problema geral. Não quer dizer que não tenhamos políticos que estudem, saibam diferentes assuntos e que sejam bons políticos. É um problema geral no executivo, legislativo, federal, estadual, municipal, partido, esquerda, direita, isso e aí. No judiciário. Assim, a gente tem esse problema. A classe política está despreparada, né? E a gente precisa preparar essa classe política, né? Ou preparar novas pessoas para estar nesta classe política. Então, acho que eles estão despreparados para lidar com os desafios do futuro, de uma maneira geral. Com inteligência artificial, com redes sociais, com aquecimento global, com tudo que toca o futuro. Me parece que a nossa classe política está extremamente despreparada, né? A regulação que se tentou fazer das redes sociais mostra um pouco esse caminho. Tá proibido mentir. A legislação diz basicamente. É isso. Gente, agora resolvido. Me lembra da piada do vereador no interior que queria levar água para cima do morro, e aí o assessor falou assim, mas não dá para fazer por causa da lei da gravidade. Ele fala, quem aprovou essa lei? Manda revogar. Manda revogar. Então, assim, é anedótico, assim, é meio piada pronta, mas a real é que a qualidade dos nossos políticos é muito baixa. Tá? Eu não acho que nem tudo está perdido, não. Porque a gente tem eleições de 2 em 2 anos, não é de 4. Sim. Né? Então a gente tem essa permanente possibilidade de transformar a nossa classe política. A eleição em São Paulo, inclusive, que a maioria das pessoas sabe nem o nome do prefeito que está concorrendo à reeleição. Beleza, não é o tema do programa de hoje. Mas eu acho que a gente tem que avançar por várias raias para poder chegar neste resultado, que é ter uma classe política melhor qualificada para poder lidar com os dilemas do futuro. E a gente tem um caso grave porque o futuro está chegando cada vez mais rápido. Então, né, talvez não dê tempo deles aprenderem o que eles precisam aprender. Mas acho que a gente precisa também entender que nesse tema especial quase ninguém está preparado, para não dizer que ninguém está preparado, sabe, Cris? Porque tem que ser otimista. Todos nós estamos aprendendo a lidar com a inteligência artificial e com o futuro. E a gente precisa, antes de qualquer outra coisa, continuar espalhando essa mensagem. Então fica assim a minha provocação otimista conversa com os seus amigos, você que já foi picado pelo bichinho da inteligência artificial e que já entendeu que é inevitável essa transformação de mundo, conversa com o seu amigo que ainda está incrédulo dizendo isso não é para mim. Porque talvez isso não seja para ele, mas o mundo está mudando em função desta emergência dessa nova inteligência. E se você não tiver nenhum amigo e está incrédulo, conversa comigo. Manda aí uma mensagem na rede, porque eu vou gastar aí mais um tempo tentando te convencer de que, no mínimo, a gente tem que estar muito atento e muito preocupado. Né? Porque se a gente consegue trazer para a sociedade esse debate de uma maneira mais importante, a classe política, de alguma maneira, reage a isso. Né? Porque acho mais fácil do que tentar ensinar diretamente aos políticos que estão lá, embora também estejamos fazendo isso. É bom você ter falado isso que você falou agora de fala com seu amigo e tal, porque eu agora esse ano estou terminando os programas com um momento Saiba Mais, que eu clique no botãozinho Saber Mais. Então o que você indica para as pessoas
de ação para fazer agora, então você já respondeu. E aí, vou te pedir 2 saiba mais, que é de leitura, de informação, o que qualquer pessoa que está assistindo, está ouvindo aqui, pode se informar mais sobre tecnologia e política. E um saiba mais específico para a galera da linha de código, da programação, que eu gostei que você chamou política de código-fonte, porque eu tenho um bônus que se chama o código-fonte, que eu brinco que eu quero achar o código-fonte da minha vida. Eu quero achar um comando que, para eu ter uma carreira legal, é só executar essas 5 linhas aqui, minha carreira está resolvida, e é óbvio que eu nunca encontro isso. Mas então, um saiba mais para literalmente saber mais de informação para quem quer se embrenhar isso, e um saiba mais para quem trabalha com tecnologia, como é que pode descobrir coisas e despertar essa vontade de fazer alguma coisa e participar disso. Bom, então acho que a primeira indicação que eu dou para quem quer saber mais de inteligência artificial, eu tenho sempre recomendado o Instagram da Ana Freitas. Boa. Eu acho, assim, o conteúdo que ela faz é brilhante, é muito prático, é para sua vida, para o dia a dia. Anacron IA, mas a gente link na descrição. Anacron.ia, descrição, o link vai estar lá. E junto com essa indicação, vai vocês testarem, usarem. Assim, eu não consigo estressar o quão importante é isso. Converse com o seu computador, porque hoje ele conversa de volta. Não converse com o seu médico, converse com o seu computador. Então faça isso. E é estranho mesmo, eu tô te falando porque você que não tá fazendo, você que tá fazendo já sacou. Mas você que não tá fazendo, eu sei que você se sente com medo, se sente meio suspeito. Mas como assim, eu vou conversar com o meu computador? Isso é coisa de gente estranha. Não, mas nas dinâmicas que eu fiz com a Rosana Herman ano passado, teve isso de... E é engraçado, uma palavra que aparecia assim, eu tenho medo, mas é uma caixa de texto no seu computador, ninguém vai nem ver. Se você não souber usar, ninguém vai ficar sabendo, nem a inteligência artificial. Isso, vai lá e pergunta. O que eu pergunto? Fala oi. É isso. Fala oi, vê o que sai do outro lado e vai conversando. Fala oi, fala assim, eu tenho medo de você. E continua essa conversa como se você estivesse conversando não com uma pessoa, com uma outra inteligência. E depois manda pra gente o relato dessa experiência, porque você vai ver que é transformador. Eu ontem estava conversando com uma amiga e ela me perguntou assim: Pedro, mas se eu revisar o meu texto na inteligência artificial e depois eu publicar ele, as pessoas vão saber? Boa pergunta, E olha que pergunta, né? E a minha primeira reação foi que é óbvio que não. Mas não é óbvio, né? Nada disso é óbvio. Isso. Então, pergunte. Aprenda. Eu acho que esse E é engraçado essa história porque eu já estou usando tanto, inclusive para texto. Eu falo que o ChatGPT é um sistema operacional da linguagem, tipo a calculadora, só que para palavras. E pode ser só minha imaginação, mas eu leio umas coisas que eu falo assim, isso aqui foi inteligência artificial, porque eu começo a sacar principalmente as coisas que me irritam no ChatGPT. ChatGPT, por exemplo... Espero que aquele e-mail espero que esse e-mail te encontre bem. Ele adora tapetes. É tudo... Está tecendo uma história, uma tapeçaria de sensações. Ele adora a palavra tapeçaria, tecer e tal. Se você encontrar... a Ana foi uma coisa, sim, isso acontece demais. E agora um passatempo que eu tenho é toda vez que ele mete uma dessa, eu tiro um print e mando pra Ana. Eu ia explicar pra ele, olha, evita essa analogia. Eu falei, não. Eu vou deixar, porque eu mando pra Ana Freitas, é uma que precisa vir aqui no programa. Print pra ela. Mas é isso, eu já olho para esse aqui, e no LinkedIn tá rolando muito. E uma vez eu fiz um post, alguém comentou, eu falei, cara, isso aqui foi inteligência artificial, e uma outra pessoa botou no comentário, usou o ChatGPT. E tá tudo bem, tá? Use o ChatGPT para escrever post no LinkedIn, até para você sacar esse tipo de coisa. Mas beleza, seu segundo saiba mais. Bom, eu acho que meu segundo saiba mais para os desenvolvedores de plantão. Se você ainda não experimentou o Gemini, a IA do Google, vale a pena experimentar. Ela está aberta, gratuita, inclusive com API de acesso. Ela ainda é
não sei se mais burra é a palavra do que o ChatGPT, mas ela tem uma qualidade diferente de inteligência. Tá. O ChatGPT, ele fala tapeçaria, ele fala assim, tudo é assim, muito blá 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 blá, sabe assim? E o Gemini é um pouco mais curto e grosso, Tá. e objetivo. Mas eu acho que vale a pena Já gostei. experimentá-lo nesse sentido. Mas acho que vale a pena para quem ainda não experimentou e é programador, use a inteligência artificial para te ajudar na programação. E é isso, né? A gente fica achando que o programador já tá sabendo. Mas não, eu conheço um monte de programador que também não quer. Sim, não, sim. Porque o meu trabalho... E aí, para os programadores, deixa de onda, mano. Você usa o Stack Overflow o dia inteiro. Sim. Você já tá o dia inteiro procurando outras pessoas que estão fazendo. Por que você não vai dividir com o ChatGPT, com o Gemini, com as IAs, essa capacidade? Faz pair programming com ele. Não, o ChatGPT não é que o Copilot, né, do GitHub Copilot, não é que ele aumentou minha produtividade para programar dos meus projetinhos lá de hobby. Eu voltei a ter prazer em programar, porque aquela parte chata, agora salva no banco de dados. Cadê? Não sei o que, esqueci. Como é que... É isso, cara. Ele já até sabe. Agora tá na hora de gravar, né? E ele já... Nossa, é maravilhoso. Eu fico brincando lá, fico fazendo meus robozinhos. Bom demais. E aí, você falou da Ana, qual o seu @ nas redes sociais? Bom, o meu é @pmarcum. Vai ser um prazer, me segue lá também pra gente continuar essa conversa. Vai estar aí, e bom demais. Tá, é isso. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Espero que a galera tenha curtido. E qualquer coisa, manda mensagem aí que estamos aqui para... Porque é isso, é um assunto que eu vivo falando na newsletter do Boa Noite Internet. Assine você. Porque é a história que eu conto do desconhecido. Assim, não tem. Você não deu porque não existe a dica do leia esse livro, estão aqui todas as respostas da inteligência artificial. Esse livro está sendo escrito e reescrito. Esse que eu adoro. Então, muito obrigado aqui pela visita e pelas ideias e pelas provocações. Cris, obrigado pelo convite e boa noite, internet. Muito bem, internet. Vote em mim, não brincadeira. Inclusive, se você apoia o Boa Noite Internet e olhar lá no nosso feed secreto, vai ouvir na versão sem corte desse papo, uma história que eu contei que acabou saindo, que em 2008 eu tentei emplacar em uma outra entrevista que todo mundo devia ser candidato e como dá para perceber, esse papo não foi muito adiante. Quem apoia o Boa Noite Internet também tem esse e todos os episódios desse ano sem intervalos comerciais, além da newsletter semanal comentando e analisando os assuntos do momento. Eu falo de redes sociais, falo de economia creator e a série falando de inteligência artificial, por exemplo, já tem mais de 30 artigos. Se você assinar, ganha acesso a todos eles, inclusive o artigo lá onde eu conto o dia que eu joguei RPG com ChatGPT. Por isso, passa lá no boanoiteinternet.com.br/assine para saber como faz. É super barato pro tanto de valor que você vai receber. É menos por semana do que aquela coquinha que você bebeu na padoca. O Boa Noite Internet é um podcast Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron e a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até o próximo episódio daqui 2 semanas. Ampere.